Oi, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre a camada de link do TCP/IP. Voltando aqui para esse slide, a gente viu que na RFC 1102 o TCP/IP tem 4 camadas, mas a grande maioria dos autores utilizam 2 camadas como no modelo OSI, se referenciar ao link, tá? Então a gente vai ver os 2 principais autores que a gente está estudando são o Coruzzi e Tannenbaum, e eles utilizam a mesma nomenclatura aqui para essa camada de link, né? No caso, eles dividem em 2 partes, né? Que é o enlace e a camada física, como se fossem 2 camadas a mais aqui. Porém, a gente vai entender elas como uma única camada. E, nesse caso, a camada 2 do modelo OSI é equivalente à parte da camada 1 do TCP/IP, do link, tá? No caso, com o mesmo nome, que é enlace. Tá? E nessa camada aqui, a gente vai ter o tratamento dos datagramas, né? Ou seja, os datagramas que a gente recebe da camada de rede vão ser chamados agora de quadros, né? Então, nessa etapa vai ser adicionado também um cabeçalho, só que agora referente ao enlace, tá? E nesse enlace, os agora chamados de quadros vão receber os endereços lógicos e acrescentar também aqui associados ao endereço lógico o endereço físico, que a gente vai estudar depois. E aqui também que são aplicadas as técnicas, né, ou ferramentas de detecção e correção de erros. E já que na camada física, vai receber esses quadros já traduzidos, já acrescentados de informações de enlace, né? Então aqui a camada física vai converter o conteúdo em bits, né, zeros e uns, para transmitir, seja por qual meio de transmissão for, tá? Então é nessa camada aqui, é nessa parte aqui que a gente vai ter também o hardware, né? As placas de rede, as placas dos equipamentos, os cabos, os rádios, enfim, todo o equipamento que faz a conversão aqui de dados para bits. A gente vai ter nessa parte da camada física aqui do modelo OSI, equivalente ao link no TCP/IP. E os protocolos que atuam nessa camada aqui, na camada de link, são os nomes principais, os principais padrões de redes que a gente conhece, ou que a gente tem contato, pelo menos, tá? Por exemplo, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, a FTTX, né, que são as comunicações de fibra ótica, tá? No caso, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, que utilizam cabos de par trançado, né? O Wi-Fi, Bluetooth, que utilizam ondas de rádio. Então, aqui a gente tem um padrão de conversão, né? Do que a gente vai receber aqui da camada de internet, e essa camada de enlace aqui, ela vai preparar, né, vai transformar os datagramas em quadros e converter de alguma forma para bits, né, e colocar no meio físico de transmissão, tá? Então, aqui nesse link, a gente tem essas duas partes, que ainda é software, né, o enlace, e a parte física aqui, que é a conversão em bits e transmissão por algum meio né, por alguma mídia física. E mais uma vez aqui no encapsulamento agora a gente tem esses dois blocos aqui, essas duas camadas interligadas. Aqui da aplicação, transporte, rede e enlace, a gente pode entender isso tudo aqui como uma parte lógica, tá? E a camada física não é acrescentado nenhum tipo de informação, é a conversão para binário, né, ou para um meio físico. Então aqui os datagramas da camada de rede vão ser convertidos em quadro, acrescentado aqui as informações de cabeçalho da camada de enlace, e aí sim vão ser transmitidas para um meio físico, convertidas, como eu já disse, em bits para ir para o meio físico, tá? E nesse nível aqui a gente chama cada um dos equipamentos que a gente tem nessa rede de nó, tá? Então um computador é um nó nessa rede, um roteador, um switch vai ser um nó também na rede, tá? Ou seja, todo e qualquer equipamento que esteja interligado em uma rede, a gente vai chamar de nó. E esses nós são interligados por um enlace, tá? Um enlace físico aqui, que pode ser um cabo, pode ser fibra ótica, pode ser um rádio, como no caso do Wi-Fi, e assim por diante. Então a gente pode dizer que aqui essa camada de link, a gente tem duas camadas, né? Uma que ainda é software, né? Que é o enlace que acrescenta as informações de quadro aqui, por exemplo, o endereço MAC é adicionado aqui. E também aqui a camada física que converte os quadros em bits e coloca no meio de transmissão. Vamos supor que esse computador está conectado aqui a um switch por cabo, né? Então, o enlace vai utilizar de um protocolo para converter para uma determinada mídia, no caso, o cabo.
E isso aqui vai variar a forma como isso acontece vai variar de tecnologia para tecnologia, né? Seja Ethernet, seja fibra ótica, né? O FTTX. Então isso vai variar de equipamento para equipamento. Mas a gente pode entender como software e hardware ainda, tá? Então aqui esses níveis, aplicação, transporte, rede e enlace, a gente tem software, tá? E a última parte aqui do link, né? Da camada de link, a gente vai ter o hardware, né? Ou seja, as placas de rede e os equipamentos de rede propriamente ditos. E nessa camada de enlace aqui, a gente tem algumas coisas que vão acontecer, ou que devem acontecer, né? Por exemplo, o enquadramento de dados, que é como eu estou falando, a conversão, né, de datagrama para quadros, o acesso ao enlace, ou seja, aqui a gente vai ter uma preparação para ir para o meio físico, né, para o enlace. Aí temos protocolos de entrega confiáveis, ou entrega confiável, e também tem a detecção e correção de erros, tudo nesse nível aqui de enlace. O enquadramento de dados nada mais é do que uma forma de encapsulamento, né? Onde cada datagrama que chega nessa camada vai ser encapsulado e dentro desse encapsulamento, né, que a gente vai chamar agora de quadro, são acrescentadas algumas informações, tá? Então os datagramas vão ser encapsulados em quadros e esse processo de encapsulamento nada mais é do que acrescentar informações da camada de enlace como cabeçalhos, né? E esses cabeçalhos vão ter uma associação, dependendo do tipo de rede, ou da tecnologia de rede física ali, né? Vai ser acrescentado informações físicas, né? Atreladas, né? Ou associadas aos endereços de rede, aos endereços lógicos, tá? Então depende de cada protocolo nesse nível aqui, a forma como isso vai acontecer, como esses cabeçalhos serão adicionados. E a gente tem diversos protocolos nessa camada, né? Alguns exemplos antigos aqui, o Token Ring, o X25, Frame Relay, ATM, até mesmo ADSL, que ainda hoje é utilizado, porém já bastante antiquado. Associado ao ADSL, por exemplo, a gente tem o PPP, né, que em alguns casos é o PPoE, que a gente vai estudar. A gente tem o padrão Ethernet, que é subdividido em mais padrões, né? A gente tem o Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e o 10 Gigabit Ethernet. E também tem o protocolo ARP, que é o que permite que os equipamentos de rede se comuniquem, tá? E nas aulas futuras a gente vai estudar alguns deles. Já o acesso ao enlace, a gente vai ter um protocolo de controle de acesso ao meio, ou Medium Access Control, né? Que vai variar, claro, de tecnologia para tecnologia, porém vão resultar em coisas semelhantes, que é o endereço físico, tá? E nesse protocolo a gente vai ter as regras, né, de transmissão dos quadros naquele tipo de enlace. Em uma rede onde a gente tem dois equipamentos ligados entre si, o MAC é até desnecessário. Porém, quando existem mais de dois nós, né, em uma rede, a gente pode ter problemas, né? Então o MAC vai servir para corrigir esse tipo de problema, né, que é um problema de acesso múltiplo, onde a gente vai ter um único enlace de rede, por exemplo, um único cabo de rede, ou um único switch na rede, né, que também é um equipamento, que também tem MAC. Então, aí a gente precisa de um tipo de gerenciamento, um tipo de controle de acesso a esse meio. Por isso, a importância do MAC, para coordenar toda a transmissão, né, dos quadros nesse mesmo meio físico, tá? Nessa mesma rede. A entrega confiável vai garantir o transporte sem erros, ou se tiver algum erro, corrigi-los. Tá? Então, por isso existem os mecanismos de reconhecimento e também as retransmissões. Quando é necessário, quando é reconhecido um erro, às vezes é solicitada uma retransmissão de um determinado grupo de datagramas ou de quadros do transmissor. Tá? E esses tipos de protocolos são muito utilizados nas redes que são sem fio, porque elas possuem taxas maiores de erro. E isso, por exemplo, pode, vamos supor, um erro de download utilizando uma rede Wi-Fi, né? A rede Wi-Fi provavelmente vai estar apenas entre o dispositivo final que solicitou o download e ali o acesso à rede dele. Não necessariamente entre o servidor que tem o arquivo e o
e o computador onde vai ser feito o download desse arquivo. Às vezes o erro acontece ali entre o dispositivo e o ponto de acesso. Então, entre esses dois, dependendo do tipo de tecnologia, já pode existir aí o tratamento de erros, né? O reconhecimento e retransmissões, para que não aconteça, né, uma retransmissão fim a fim, no caso do servidor que tem o arquivo até o cliente que solicitou o download. E como eu disse, isso em rede sem fio, por exemplo, que tem taxas de erros altas, né? Por exemplo, numa rede Wi-Fi, quanto mais longe a gente está do roteador, né, do ponto de acesso, mais lenta vai ficando a rede, porque os erros vão ficando cada vez mais comuns, né? O sinal vai ficando fraco e, portanto, a gente vai ter muito mais interferências que vão causar erros na transmissão, né, nos dados. Simplesmente interferências nos sinais, trocando uns por zero e vice-versa. Então, portanto, as redes sem fio têm mais vulnerabilidade quanto a isso, né? Quanto a erros, né? E em redes que têm taxas baixas de erro, né? Como redes, a maioria das redes cabeadas, né? Às vezes é considerado uma sobrecarga desnecessária, né? Acrescentar ali um reconhecimento e retransmissão, né? Um algoritmo que vai reconhecer erros pode ser simplesmente um atraso para transmissão e recepção de dados, né? Então, a maioria das redes cabeadas, quando tem essa entrega confiável, ela é mais simples, né? Ou simplesmente não tem. Como eu falei, né? Alguns dos protocolos da camada de enlace para tecnologias que utilizam redes com fio não tem um serviço de entrega confiável. E por último, a detecção e correção de erros. E esse tipo de algoritmo ou protocolo é executado no próprio hardware, né? No equipamento de rede, na placa de rede, no switch, no roteador, tá? Nos equipamentos de rede, onde um nó receptor vai ter lá um algoritmo interno nele, no próprio rádio, né? Que vai identificar quando uns e zeros são trocados, né? Quando os bits são transmitidos de forma errada. Tá? E esses erros eles são provocados por atenuação de sinal ou mesmo ruído eletromagnético. Como assim atenuação? Um exemplo de atenuação é como eu já falei na rede Wi-Fi. Quando você se afasta do ponto de acesso, que vamos dizer, a intensidade do sinal da antena vai reduzindo, você vai perdendo qualidade do link, né? E a quantidade de erros vai ficando cada vez maior. Tá? Isso é uma atenuação de sinal. Isso também acontece em redes cabeadas, né? Por exemplo, a gente tem um limite, dependendo do tipo de cabo, né? Nos cabos par trançado, categoria E, a atenuação de sinal ela vai ter um limite para não acontecer, que são cabos de 100 metros. Passou de 100 metros, é possível, é provável que as atenuações comecem a acontecer. Por quê? Porque um cabo de cobre, né? Que é no caso do par trançado, ele é um fio, são 8 pares de fio, e esses fios funcionam como resistores. Então, quanto maior a distância, maior a resistência, e com isso, maior a atenuação de sinal. Por isso que existem os limites. Outro tipo de influência externa que pode provocar atenuação de sinal ou mesmo falhas são ruídos eletromagnéticos, né? Por exemplo, campo eletromagnético de uma rede elétrica muito forte próximo a cabeamentos de rede. Né? A gente sabe que um fio que transmite energia elétrica, ele tem um campo eletromagnético ali em volta dele. E esse campo eletromagnético pode gerar algum tipo de interferência em um cabo. Então, muitos protocolos oferecem mecanismos para detecção de erros, né? Como o checksum, né? o SRC, se não me engano, que a gente vai estudar mais detalhadamente. Então, o transmissor é obrigado a enviar alguns bits a mais que tem informações sobre o conjunto de bits que ele foi enviado. Então, o conjunto de bits, que é o conteúdo, né, a gente chama de quadro, e acrescentado a esse quadro, a gente vai ter alguns bits que vão informar, por exemplo, o tamanho do quadro em bits, ou a soma dos bits com valor 1 num determinado quadro. Então, a gente vai ter um valor para validar se o quadro que chegou está correto ou não. E alguns desses mecanismos são capazes até mesmo de realizar, né, além de verificar se o quadro que chegou está correto, também de corrigi-lo. Tá?
Então, isso aqui é a detecção de erro, e a correção é quando é possível identificar exatamente qual foi o bit que veio defeituoso, né, que veio trocado, quando era para ser 0, chegou 1 ou vice-versa. Então, a gente tem a detecção e correção de erros na camada de enlace, ou no próprio hardware, né, do equipamento de rede. Por hoje é isso. Até a próxima.